que o seguia e entregou o sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O 8, versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. O 9. Porque ainda não sabia a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. O 10, agora para encerrar. Tomaram, pôs os discípulos para casa. A casa. Glória a Deus, irmãos. Então essa é a nossa penúltima lição sobre o verbo que se fez carne, né? Aleluia. E aí, terça que vem será a última e vamos iniciar um novo tema, né? Mas nós estamos falando de lições que tem dentro do Evangelho de João. Tudo é com base no Evangelho de João. Nessa lição iremos abordar a prisão e a condenação e a crucificação e a morte. Prisão, condenação, crucificação e morte. O sepultamento, a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador, porque ele veio como uma missão para essa terra e nós sabemos muito bem. Toda essa missão pode ser resumida na frase, está consumado. Então essa frase, está consumado, é uma frase muito importante que nós devemos tomar muita atenção. A obra de Cristo no Calvário e a ressurreição constitui a base da esperança cristã. Então, meus irmãos, isso aqui é a base da nossa esperança. É a maior, eu digo que essa é a maior esperança de todo cristão. Glória a Deus. Né? Nós não vemos muito as pessoas falar sobre isso aqui nas igrejas, ou até mesmo no seu cotidiano, alguém falar sobre morte, sobre ressurreição. Esse tema parece que ficou meio esquecido, até mesmo nos nossos púlpitos, nos nossos altares, até mesmo na nossa vida, porque isso é um assunto que não dá ibope. Isso é um assunto que não leva multidões, não arrasta multidões, nós falar sobre morte, nós falar sobre ressurreição, nós falar sobre nova vida, sobre conversão, sobre sangue, sobre purificação, sobre o perdão de pecados. Nós falar sobre isso não gera muita atenção das pessoas. Mas toda a Bíblia ela é recheada desses assuntos e nós não podemos, aleluia, deixar de lado esses assuntos que a Bíblia está chamando a nossa atenção. A prisão, nos capítulos 17 e 18 desse Evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas, Jesus até mesmo preparou os discípulos, né? Antes de Judas trair eles, né? Glória a Deus. Jesus disse, um de vós vai me trair. Muitos não sabiam. A maioria que estava ali não sabia que Judas, que estava ali no meio, tomando a Santa Ceia, ia trair Jesus. Mais para frente. E Jesus já preparou então, até mesmo isso. Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim de Getsemane. Este jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente nesse local parecia carregado de tristeza e angústia. Então ali era um ambiente de tristeza e angústia, porque Jesus ele estava orando muito, e a Bíblia diz que ele até mesmo chegou a suar gotas de sangue. De tanta angústia, porque Jesus já estava premeditando o seu final, já estava sentindo no seu corpo que ele seria preso, que ele seria traído. Glória Aleluia. Aleluia. O nosso corpo, ele também fala. O nosso corpo também tem sinais. Jesus sentiu já no seu corpo os sinais da traição, irmão Rafael. Então a traição dói no corpo, dói na alma.
E Jesus sentiu isso também. Ô, glória! Ser traído pelo seu discípulo, Meu Deus. ser traído por Judas Iscariotes. Ô, Jesus! Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas. Judas guiou os inimigos de Jesus até Jesus. Judas levou, entregou Jesus, vendeu Jesus por 30 peças de prata, a Bíblia diz. E muitos vendem, trocam Jesus, a mensagem de Jesus, pelo dinheiro, pela fama, pelo ego. Ô, glória! Então isso aqui, meus irmãos, se cumpre também nos dias de hoje. A Bíblia se cumpre, porque o dinheiro chama mais atenção do que a palavra. É, Jesus! Em muitos lugares, em busca de coisas materiais, mas não tem 15 minutos para a palavra. Glória a Deus! Aqui, graças a Deus, está dando um tempo bastante expressivo para a palavra, não é assim? Ô, Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. glória! Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de pratas, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro. Nós sabemos muito bem, Judas disse: aquele que eu vou beijar, esse será o que vocês vão prender e vão matar. Ô, Jesus! Judas chegou lá, beijou Jesus, identificou Jesus e levaram Jesus para ser crucificado. Glória a Em Deus! seguida, depois de ter sido agredido, nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Então ali Jesus foi preso e foi agredido, meus irmãos. Ô, Jesus! Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Eu sinto graça de Deus aqui nessa noite, Aleluia, Senhor. porque a igreja é o espelho de Jesus. Glória, glória! A igreja glória. tem as marcas de Jesus. É, A igreja, ela é perseguida também. Deus! A igreja, ela não é entendida. A igreja, ela é massacrada. Aleluia. Glória, Mas Jesus, glória. assim como Jesus foi perseguido, humilhado, levado à morte, mas lá no Gólgota, ele bradou, ele venceu a morte. Glória a Deus. A igreja caminha com a cruz nas costas. Aleluia. Ô, glória! E a igreja não pode nunca abandonar a cruz, porque a cruz significa a nossa vitória. Aleluia, Senhor. Aleluia! O interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada. Jesus foi detido durante a madrugada, mas Jesus estava orando. Depois de ter passado pela casa de Caifás, os sumos sacerdotes, os judeus preferiam que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar. Jesus conforme as leis judaicas. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Aí, o governador, a autoridade, decide pegar Jesus e colocar Jesus do lado de um ladrão. Não foi assim? E aí ele joga para o povo escolher quem seria solto, quem seria livre, quem seria liberto. Aí nós sabemos muito bem que foi o povo que escolheu, foi o povo que bradou: solte Barrabás e prende a Jesus, o Nazareno. Aleluia! O povo que Jesus curou, o povo que Jesus pregou a palavra, o povo que Jesus multiplicou pães, o povo que Jesus fez milagres, o povo que Jesus estendeu a mão, que Jesus acolheu. Eles mesmos pediram para trocar Jesus por um ladrão. Aleluia! Aleluia! Isso está escrito aqui, meus irmãos, nessa passagem. É verdade. Esse último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de decidir a crucificação de Jesus. Ele era um criminoso, ele era um ladrão que todos conheciam ali na redondeza e sabiam que ele era ladrão. Barrabás era um ladrão e Barrabás estava ali preso e Pilatos perguntou para o povo: quem nós vamos soltar? Quem eu vou soltar? E o povo gritou:
solte Barrabás. Oh, Jesus. Aí o ladrão foi livre e Jesus foi condenado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A condenação, Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente um dos soldados romanos para humilhá-lo ainda mais. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho afiado, provocando-lhe ferimentos e fazendo sangue escorrer pelo seu corpo, pelo seu rosto. Então foi os espinhos que colocaram na cabeça, que projetou veneno, porque era espinho venenoso, que projetaram na cabeça de Jesus. Os espinhos perfuraram a sua cabeça, e a Bíblia diz que escorreu sangue da cabeça de Jesus. É, Jesus. Sangue inocente, sangue puro, sangue não merecedor de estar ali, pessoa pura, sem pecado, sem erro, Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. O Cordeiro de Deus que a igreja prega, que a igreja ama e que a igreja adora. Lá estava ele, o amado mestre, sendo condenado. Aleluia. Ele não merecia estar lá. Quem merecia era nós. Quem merecia era Barrabás. Quem merecia os pregos, quem merecia os espinhos, quem merecia ser morto era eu e você. Mas aleluia, ele escolheu, ele se entregou por amor de nós, para que nós hoje fosse livre para adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos entendem essa palavra? Quantos sabem que nós não merecíamos estar aqui, meu Rafael? Por causa dos nossos muitos pecados, mas o sangue dele nos lavou, nos purificou e nos deu o direito de estar aqui para cantar e adorar e bendizer o nome dele. Só quem é livre, só quem é liberto, só quem foi solto pelas amarras de Satanás pode bradar e gritar que Jesus é o Salvador. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote, com tiras de couro afiadas que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Esse foi o instrumento usado pelos soldados romanos para ferir o corpo do mestre. Ferimentos que fizeram que o sangue fosse derramado. O sangue foi derramado. O sangue de Jesus foi derramado. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido. Foi castigado pelas nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. Cumprindo assim o que foi dito pelo profeta. Quem acha rapidinho? Isaías 53 e o versículo 4. Glória a Deus. Porque anos atrás isso aqui já foi dito pelo profeta Isaías. Glória a Deus. Isaías já tinha profetizado. Isaías 53, o versículo 4 e 5. Vamos ler essa palavra. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós a reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Levanta a sua mão. Glória Pelo a Deus. amor de Deus, levanta a sua mão agora. Quantos crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. Quantos crê? Foi ele que levou, foi ele que carregou, foi ele que fez a obra, foi ele que completou a obra. Oprimido de Deus, aleluia, ele levou já. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que o sangue dele nos purifica? É por isso que nós vamos participar e celebrar esse dia glorioso. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui, porque ele pagou o preço real e verdadeiro por nós. Adore a ele nesta noite.
Adore a Jesus porque Ele é merecedor, porque Ele pagou o preço para nós estar aqui, porque Ele abriu a porta da graça para nós adentrar sobre ela. E é nessa porta que nós estamos entrando, é na porta da graça, é na porta que Ele abriu, aleluia. Ele pagou o preço, aleluia. Ele levou as enfermidades, Ele levou os nossos pecados. Aleluia, o diabo vem nos acusar, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O diabo tenta, o diabo se levanta, o inferno se levanta, mas a igreja levanta a mão e repreende no nome, no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o diabo tem que retroceder esse sangue. O caminho do Calvário, após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê: então entregou-lo para que fosse crucificado, sob os açoites dos soldados. Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam aos condenados. Lá era um lugar de vergonha, lá era um lugar triste, lá era um lugar público onde todos podiam ver a vergonha. Até tem um louvor que diz: a vergonha da cruz. Que vergonha! Que vergonha, meus irmãos, para nós pecadores. Aleluia! Aleluia! A vergonha dele é a nossa vergonha. Mas ele levou a nossa vergonha. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos. Quando Jesus foi crucificado, ali também tinha dois criminosos. Nós sabemos muito bem que havia um criminoso à sua esquerda e outro criminoso à sua direita. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53 e 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Isaías já tinha profetizado que Jesus estaria ali com dois transgressores. Jesus no meio e dois transgressores, um à sua direita e outro à sua esquerda, mas o amado mestre ali no meio. Aleluia! E nós sabemos muito bem que um zombava de Jesus dizendo: se tu és o Cristo, desça daí. Jesus não deu bola para ele, falando no linguajar, né? Jesus não deu bola, não deu crédito para ele. Mas o outro ladrão estava ali arrependido, dizendo que ele não era merecedor. Jesus olhou no rosto dele e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Então a diferença de quem peca e se arrepende e confessa, e a diferença de quem vive praticando e não confessa os seus pecados diante de Deus. A glória! Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. pensa que está escondendo. Pode esconder do pastor, pode esconder de mim, pode esconder dos obreiros, pode esconder do pastor presidente, pode esconder de todo mundo, mas dos olhos como chama de fogo, ninguém esconde. Ele vê e sabe quem se arrepende e quem esconde debaixo do tapete o seu pecado, a sua vergonha, e acha que está abafando e acha que é o tal. Deus de maravilha, Senhor! E Jesus olha nos olhos, na cara daquele homem e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Um homem que não pregou, um homem que não fez nada para Deus, um homem que não era missionário, a Bíblia não fala o nome, não fala quem era, mas se arrependeu. Glória! Eu não sou merecedor, Senhor. Jesus! Quantos podem? Glória a Glória a Deus. Deus. Glória! Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, irmão. Glória! É culto de Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és fiel! Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há uma diferença. Há uma diferença, e Deus está percebendo a Tu és diferença fiel! de quem é verdadeiro, Tu és fiel!
de quem é sincero, aleluia. Uramagá, Rabacharabagai. Aleluia. Só vai morar lá no paraíso quem for sincero e se arrepender dos seus pecados. Glória a Deus. Aleluia. Só vai entrar no paraíso quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Oh, glória a Deus, eu sinto a mão do Senhor aqui nesse lugar. Há uma diferença na sua vida que o Senhor viu em você. Ele viu em você sinceridade. Naquele dia que você se rendeu aos pés dele, ele estava lá, ele te viu. E ele te renovou, e ele soprou sobre você o seu espírito e te trouxe até esse lugar. Para te dizer que há uma diferença, há um chamado diante de você, aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles. Lucas narrou o arrependimento de um deles. Está lá no Evangelho de Lucas. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou anteriormente. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede. Jesus como homem, nós estamos falando do verbo que se fez carne. Ele como homem, ele sentiu sede. Que foi a sua última necessidade humana. A última necessidade humana que Jesus estava sentindo ali. Talvez até ele mesmo pensou. É a última minha necessidade, meu último pedido. Eu vou pedir um pouco d'água. Glória. Aleluia. Aleluia, Vamos Jesus. ver se eles vão me dar. Meu Deus. Porque eu acredito no arrependimento deles. Eu vou pedir uma coisinha para eles. Me dá um pouco d'água. Glória. Porque Jesus sempre acreditou no ser humano. Ele acredita que o ser humano tem jeito sim e tem mudança para ele. Eu vou pedir uma coisa, será que eles vão fazer para mim? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus, tendo sede, pediu para eles um copo d'água. Aleluia. Glória a Deus. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo. E que aquele momento final, como homem, entre aspas, como homem, se aproximava. Ele tinha consciência que estava próximo o seu fim e que seria consumada e feita a obra dele. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado, o preço foi pago, aleluia. João 19:30, a obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, meus irmãos, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O próprio Pai confiou em Jesus. Ao enviá-lo a essa terra, ele veio com uma missão e Jesus cumpriu a missão. Aleluia. Jesus cumpriu a missão para que ele foi chamado, enviado, ele nasceu por uma missão, por causa de uma missão, por causa de um propósito de resgatar eu e você para Deus. Glória a Deus. E ele cumpriu com essa missão, ele pagou o preço, ele morreu por nós. Aleluia, ele abriu o véu da separação. Nós estávamos separados e longes e distante de Deus, nós andava desgarrado, aleluia, mas Jesus apareceu para nós, aleluia, Jesus veio a essa terra, ele morreu, aleluia, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje o nosso Redentor vive, hoje o nosso Redentor tem um nome, ele tem um nome, ele tem um nome, ele tem uma identidade, ele é um ser, ele é Jesus. Ele é o Salvador, portanto adore a Ele. Aleluia. Glória, glória ao teu nome. O sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para dirigir a Pilatos e
que solicitaram o corpo de Jesus para o sepultamento. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Vamos ver a ressurreição de Jesus? O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentado-se sobre ela. Está em Mateus 22. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O corpo de Jesus se encontrava naquele lugar. A Bíblia diz que aconteceu um terremoto na área do sepulcro, lá onde o sepulcro estava lá, concretado. Naquele lugar aconteceu um terremoto. Glória a Deus. A pedra foi removida e um anjo do Senhor estava lá. Glória a Deus. Glória O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus. Está lá até hoje, meus irmãos, a Aleluia. prova. Ô, glória! Está lá até hoje o sepulcro vazio. Glória a Deus. Aleluia. Está lá até hoje para que todos vejam e todos possam admitir que Ele é o Salvador. Que Ele é a primícia daqueles que dormem. Jesus foi aquele que inaugurou a ressurreição dos mortos. Ô, glória! Ele ressuscitou dos mortos, por isso que a igreja também vai ressuscitar. Eita glória! Ele venceu, por isso que a igreja também vai vencer. Aleluia, Deus. Nós não vamos vencer porque nós somos bons, porque nós somos fortes, não. Nós vamos vencer porque Jesus venceu, aleluia. Glória a Eu Deus. vou vencer porque Jesus venceu primeiro por mim. Aleluia. Você vai vencer porque Jesus venceu por você. E Ele está do seu lado, Ele está na sua frente, Ele está com você. Aleluia. Aleluia. Você não dá um passo, aleluia, sem Jesus estar contigo. Maravilha, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma das provas é o túmulo vazio, a evidência da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada. E ao entrarem no sepulcro, escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Glória a Deus. Não encontraram. Ali bateu talvez uma Aleluia. preocupação, porque elas achavam que tinham roubado o corpo de Jesus. Ô, Tem uma até lá que vai dizer, levaram o corpo do meu mestre. Aleluia. Mas não sabia ela que era o poder de Deus ali. ô, glória! Aleluia. Foi Glória o a Deus. Espírito de Deus que soprou. Foi o Eita, Espírito de Deus Aleluia. que fez com que Jesus ressuscitasse dos mortos. Glória! Quantos entendem isso? Glória a Deus. Glória! Aleluia. Aleluia. Aonde o Espírito sopra, não tem, meus irmãos. É, Jesus. Eita glória! Pode estar morto, pode estar fedendo, pode estar podre. Lázaro estava há 4 dias. É, pai. Mas aonde o Espírito toca, a pessoa vai ter que ter uma reação no seu corpo Glória a físico. Deus! Aleluia. Mas isso é para quem ouve o Espírito de Deus. Ô, Isso é para quem entende o Espírito de Deus. tu és fiel. Isso é para quem conhece a voz do Espírito de Deus. Ressurreição de mortos. É para quem conhece a voz do Espírito Santo. Será que a Glória igreja, a Deus. será que a igreja da Santa Ceia conhece a voz do Espírito Santo? Ô, papai. Será que a igreja que participa do corpo e do sangue tem comunhão com o Espírito Santo? Aí, Jesus. Será que a igreja que espera o arrebatamento ainda sente a presença do Espírito Santo? Será que a igreja que espera em Jesus ainda sabe quem é o Espírito Santo? Ô, glória a Meu Deus! Deus. Aleluia! Meu Deus! Aleluia. Ô, Eu estou crendo num avivamento que começa pelo Espírito Aleluia. Santo, aleluia, e termina Glória com o a Deus. Espírito Santo. Aleluia. ô, Ouça a voz do teu Senhor nessa noite, aleluia. Aleluia. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite, aleluia. Porque nós vamos ouvir, meus irmãos, essa voz quando nós estiver lá debaixo, nas profundezas da terra. meu Deus!
Quando o caixão for colocado lá no fundo, não sei quantos metros é cavado para enterrar a pessoa, 2 metros talvez. Glória. Lá quem morreu em comunhão com o Senhor vai ouvir de lá a voz do Espírito, Jesus. chamando pelo nome: vem, vem meu Tu és fiel. filho, Aleluia. vem minha filha, aleluia, vem, aleluia, aleluia. Ele chama nós, irmãos, Ele chama, nós estamos aqui porque Ele nos chamou, porque o Espírito nos guiou até esse lugar. Sinta a presença do Espírito Santo nessa noite. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Glória A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro. Eles verificaram que Jesus já não estava mais lá, quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos, Maria Madalena viu 2 anjos que lhe asseguraram que Jesus estava vivo. Os anjos de Deus ali, anjos Aleluia. com um A minúsculo. Quando a Bíblia vai dizer anjo com A maiúsculo, lá no Antigo Testamento, se refere ao próprio Cristo. Mas aqui é anjo com A minúsculo. Então eram 2 anjos específicos enviados por Deus naquele lugar para falar com Maria Madalena e confirmar que Jesus, ele havia ressuscitado e que Jesus estava vivo. Ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Maria Madalena, ex-prostituta, foi a primeira a ver Jesus depois que Jesus foi, aleluia, ressuscitado dos mortos. Glória a Aleluia. Deus. Que privilégio, meus irmãos, nós contemplar Jesus. E ele a instruiu para comunicar aos discípulos. Ali virou de uma prostituta, virou uma missionária. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou para ela: vai falar para os teus que eu ressuscitei, que eu venci a morte e que eu vou também voltar a buscar aquele que é meu. Aleluia. Aleluia. Fala que eu venci a morte, fala que eu ressuscitei, fala que eu sou glorioso mestre. Essa é a missão nossa, meus irmãos, é glorificar o nome dele, é falar dele para o mundo, falar que ele é o salvador do mundo. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e ao especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele, pessoalmente Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Jesus apareceu para os discípulos no primeiro dia da semana, confirmou para eles. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco, aleluia. Oh, Jesus. Glória Paz a seja Deus. convosco, Aleluia. aleluia. Aonde Jesus aparece, Glória a começa Deus. a reinar a paz. Glória a O mal vai Glória. embora, a potestade vai embora, o inimigo vai embora, tudo a escuridão vai embora, onde Jesus se faz presente, Glória. aleluia. Precisamos orar para Jesus se fazer presente no nosso meio, para Ele repreender esse espírito de briga e contenda, para que haja paz no nosso meio, aleluia. Aleluia. Aonde Ele aparece, Ele diz: paz seja convosco, paz seja convosco, aleluia. Glória, 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 glória. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. Uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Glória a Deus. Aleluia, o Cristo que venceu a morte, meus irmãos. É, Jesus. O Cristo que venceu a morte está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Nós vamos celebrar nessa noite a sua vitória sobre a morte através do sangue, Oh, Jesus. através do corpo dele que foi moído, levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus vai curar a enfermidade aqui. Oh, Ao glória. participar, eu creio que nessa noite, ao participar do corpo e do sangue, ele estará curando enfermidade. É, Jesus. Se alguém perguntar para nós por que vocês participam lá, bebem lá aquele suco e aquele pão, nós vamos dizer que isso é um ato simbólico, meus irmãos. Jesus, aleluia, ele derramou o seu sangue e entregou o seu corpo em sacrifício
vivo pelas nossas almas. Aleluia. Aleluia. E nós estamos aqui nos lembrando disso, nos lembrando dele, aleluia. Que ele pagou o preço, então a nossa salvação é por causa de Jesus. Ele comprou a nossa vida. Glória a Deus. Tem uma parábola que diz que o diabo chegou diante de Deus e ofereceu todas as coisas para Deus, aleluia, em troca da nossa vida. Mas aí Jesus apareceu para Deus e disse: quanto vale o irmão Carlinho? Quanto vale o irmão Rafael? Aleluia. Deus falou, ele vale sangue. Aleluia. E aí Jesus diz: então eu vou comprar ele com o meu sangue. Aí Jesus paga o preço pelas nossas vidas. Nós fomos comprados. O inferno não tem mais poder sobre as nossas vidas, aleluia. O mal não tem mais poder porque o preço já foi pago. Portanto, levante a sua mão e glorifique o nome daquele que vive e reina para todo sempre. A sua adoração está subindo nessa noite, ela está subindo para Deus, aleluia. O teu louvor está subindo. Jesus está respondendo com milagre nessa noite. Vamos concluir, meus irmãos. Glória a Deus. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo. O nosso corpo, esse corpo que nós temos hoje, que é o corpo que sente dor, que sente cansaço, lá no céu nós não vamos ter mais esse corpo abatido, essa cara abatida talvez. Os nossos cabelos serão brancos como a lã, branca como a neve. As nossas vestes vão ser brancas. Então tudo que nós estamos vivendo aqui será lá no céu glorioso, tudo será transformado. Tal como está expresso no credo apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz desse fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte. Por isso que o crente, ele tem sempre esperança, porque a esperança do crente não é aqui. O crente sabe que aqui não vai ser, aleluia, um mar de rosas. O crente espera no céu, o crente sonha com o céu, o crente vive por causa do céu. O crente sabe que não vai ficar aqui, por isso que o crente canta e o crente chora, porque a nossa vida é passageira, ela passa muito rápido, muito breve, nós vamos, aleluia, ser velhinho, depois da velhice nós vamos começar a ficar doente, e depois da doença vem a cama, vem o leito, é só tristeza e choradeira, aleluia, e desespero, e correria para o hospital, para lá e para cá, aleluia, e vira uma tribulação muitas das vezes, aleluia. Mas o crente até mesmo na dor ele se alegra, até mesmo quando ele está com dor de cabeça ele dá risada, ele é feliz, ele é alegre, porque ele sabe que ele vai para o céu, irmão Carlinho. A nossa alegria é um dia saber que nós vamos estar lá, vai haver um coral de anjos, aleluia, nos esperando para nós adorar o Mestre, aleluia. Eu sinto a mão do Senhor aqui nesse lugar, meus irmãos, renovando esperança de quem espera pelo céu, aleluia. Glória a Deus. O meu tempo se foi, meus irmãos, aleluia, mas há uma graça tão grande aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, há uma unção de cura aqui nesse lugar. Aleluia, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, porque Ele venceu a morte, venceu o inferno, Ele venceu tudo, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quando as trevas abater, clame o sangue de Jesus. Amém. Quando o inimigo vir te acusar, levanta a bandeira do Evangelho e diga: Jesus já pagou o preço por mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós temos aqui o procedimento, então, da ceia. Semana que vem, então, a nossa última lição. Glória a Eu Deus. peço aos irmãos, em nome de Jesus, a ficar de pé agora.
Vamos ler a palavra da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 23. Glória a Deus. Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pedi para o pastor Luiz aqui e o irmão Rafael, pode ser?